Boa tarde, meus amigos. Vocês estão me ouvindo aí? Nós estamos chegando à 41ª reunião nossa de Neurociência e Espiritualidade. Nós estamos terminando o capítulo Carta de Misericórdia, capítulo 7. Mas antes da gente finalizar o capítulo, terminar a nossa leitura, eu quero aqui trazer hoje um artigo científico fresquinho, lançado agora em abril de 2025. A nossa amiga Ângela, ela, de forma muito inteligente e, como sempre, muito oportuna, certa vez fez uma colocação para nós, significado de vida, o que é isso? Como é que a gente descobre isso? E esse artigo científico que eu estou trazendo para vocês, gente, para quem quiser pesquisar, foi publicado na revista Nature. A revista Nature, para você que não sabe, é a principal revista científica do planeta Terra. Todos os cientistas do planeta, principalmente na área de biologia ou ciências biológicas, querem publicar um artigo nesta revista. Ela tem um peso muito grande. E foi publicado um artigo muito interessante, chamado justamente sobre florescimento humano. Para vocês entenderem o que é florescimento humano, isso é um termo científico que a psiquiatria e a neuropsiquiatria e a psicologia têm usado muito, e a sociologia, para aferir a felicidade de alguém ou de uma nação. Então, o florescimento humano, traduzindo, é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, que uma pessoa pode ter. É o estado de desenvolvimento humano em todas as áreas, monetário, saúde, não é apenas a ausência de doença. É o desenvolvimento que alguém tem, um estado de paz, de felicidade econômica, financeira, social. Isso é florescimento humano. Isso é um termo científico. Então, esse estudo publicado na revista Nature, que é chamado Estudo de Florescimento Global, tem este nome, Estudo de Florescimento Global, em que o termo científico, o termo em inglês é Global Flourishment Study, para quem quiser pesquisar, Global Flourishment Study, publicado na revista Nature. Essa pesquisa foi feita em 22 países, com mais de 200 mil pessoas. E um dos pesquisadores é daqui da nossa cidade, Dr. Alexander Moreira de Almeida, que ele é psiquiatra, ele é coordenador do grupo NUPES, que é o grupo chamado de... É um núcleo de estudos de espiritualidade e ciências, e assim como outros pesquisadores no planeta, e também aqui no Brasil. Então, gente, os dados que eu vou passar para você não é apenas uma teoria de grupo de pesquisadores, não, isso é uma pesquisa científica, justamente com todo o rigor científico, utilizando justamente questionários validados cientificamente, com metodologia científica. De fato, não é um estudo de causalidade. O que é estudo de causalidade? Aquilo que uma coisa causa isso. O estudo não está afirmando isso. Ele está fazendo um estudo de associação. E esse estudo de associação, vocês vão entender, é impressionante o que eu vou falar. É muito impactante. E esse estudo está tendo outras fases. Essa é a chamada onda 1 e tem outras fases. Em suma, é um estudo para mostrar qualidade de vida, de significado, de vida das pessoas em várias regiões do planeta, tá? E foi publicado em 22 países. Ele foi liderado pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Baylor no Texas, nos Estados Unidos. Só para você ver o peso do estudo científico. Universidade de Harvard, Universidade de Baylor, Texas. Então, bom, eu não vou me aprofundar em questões técnicas, eu quero chamar a questão de duas coisas para vocês que foram notadas cientificamente. Olha só que interessante, gente. Eles encontraram esse valor estatístico de forma significativa. Quanto mais elevado o nível financeiro de um país, quanto mais rico é a nação tecnológica e etc., eles descobriram que menor tende a ser a percepção de sentido de propósito de vida nas pessoas. Quanto mais rica é a nação, o sentido de propósito de vida tende a ser baixo. O significado de vida tende a ser baixo. Isso é uma associação muito significativa. Isso não é opinião de ninguém. Isso é estatístico. E interessante, ainda estatisticamente demonstrou que os países que têm mais alta taxa de fertilidade, alta taxa de natalidade, as pessoas, segundo os questionários, estabelecem que têm maior significado de vida. Então, país com maior taxa de natalidade tem maior significado de vida, maior percepção de significado, de propósito de vida. Então, olha só que interessante, isso é marcante, os pesquisadores ficaram muito impressionados com esses achados.
É um trabalho científico recente, mais de 200 mil pessoas. E o que eles estão cogitando nisso tudo? Eles não estão falando que riqueza é ruim. Não vamos ter um pensamento pueril, tá? Não é um pensamento infantilizado, que a riqueza é ruim, que o desenvolvimento tecnológico é ruim, que uma sociedade organizada é ruim. Não. Isso é fator de prosperidade, sim, isso é fator justamente de saúde. Só que não para por aí. O que o estudo está querendo dizer? Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma sociedade organizada, tecnologia, eu tenho saúde. Isso já me dá significado? O estudo está demonstrando que não. Tem coisa a mais para ter significado de vida. Então, qual é o questionamento que eles fazem? Questionamento, né? Que assim, que com avançar em riqueza e desenvolvimento, né? Como é que a gente avança em riqueza e desenvolvimento sem perder esses vínculos sociais, sem perder espiritualidade, sem perder significado? É isso que eles estão questionando. Por que essa associação que eles fizeram? Então, assim, como é que a gente vai avançar tecnologicamente, que tem que avançar mesmo, em sociedade, em riqueza, em boas universidades, escolas, todo mundo vestindo bem, todo mundo com bom transporte, todo mundo com conforto. Mas como é que a gente ganha isso sem perder significado, sem perder espiritualidade, sem perder vínculo social, sem perder a socialização de qualidade? Olha que interessante, gente, principalmente você que está me ouvindo, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Alguém que está me ouvindo, que gosta mais de ciência, se quiser pesquisar, revista Nature, abril, 30 de abril de 2025, tá? Que é justamente o tema em inglês, para que você quiser pesquisar, Global Flourishing Study, estudo do florescimento global. É que nós estamos falando outras vezes aqui no nosso encontro, né? Quando o cérebro não encontra significado, ele encontra sintoma. O cérebro é uma máquina para procurar significado. Então, gente, claro que a questão financeira, como nós já dissemos, a ausência dela, a escassez, ela é fator de risco para N doenças físicas, mentais. Mas o que aqui nós estamos querendo dizer, isso todo mundo já sabe, é que para ter significado vai além de questões puramente materiais, tecnológicas, de saúde física. E é isso que o estudo está mostrando e colaborando com o que as religiões estão falando, que o espiritismo fala, que o budismo fala, que o cristianismo fala, e que outros trabalhos científicos demonstram da importância da religião, da nossa vida, da religiosidade. Não digo tanto da religião, da religiosidade, da espiritualidade na nossa vida, que ela traz significado. Isso é um dos pontos de consenso entre os estudos elaborados. As variações estatísticas podem ser maior ou para menor um ou outro, mas é um consenso de que a vivência da espiritualidade, de um modo geral, ela traz mais significado de vida. Então, assim, como disse, o cérebro é uma máquina de procurar esse propósito. Então, o caminho que a espiritualidade nos traz, ela nos dá oportunidade de trazer isso para nós. Então, assim, como é importante a gente procurar coisas que nos trazem um encontro conosco mesmo. A espiritualidade começa com o significado que damos para nós mesmos na nossa vida, nas coisas mais simples do dia. O que Jesus está falando, o que o cristianismo fala, o que o budismo fala, outras religiões falam, da questão da simplicidade da vida. A clareza da vida, o significado da vida, o propósito da vida, ele começa e deve ser treinado nas coisas mais simples. Alguém pode dizer que não é uma conclusão, mas se aproxima muito este trabalho científico, se aproxima de colocações, de teorias, de teses, de propostas que a religião já vem trazendo. Então, eu gostaria, portanto, de abrir hoje o nosso estudo aqui, trazendo essa pérola, para que todos vocês, para que eu também, possamos cada vez mais refletir sobre a importância do significado da vida. Vai muito mais de formas aparentes. Como diz o espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Franco, essa frase, de fato, não é dela, mas ela enfatiza muito isso. E o essencial é invisível aos olhos. Isso é do Pequeno Príncipe, mas Joana de Ângeles sempre fala sobre isso. O essencial é invisível aos olhos, no sentido do significado, sim. Então, cada um tem que procurar esse significado na sua vida, viu, gente? Como eu disse outras vezes, o que parece uma coisa idiota para você, perda de tempo, para mim não é.
E se você ou alguém tirar essa coisa que tem significado para mim, que para você parece idiota, pode ruir todo a minha vida física e emocional. Olha que coisa interessante. A gente observa isso muito no dia a dia. Eu já dei muito exemplo disso aqui para vocês. Não, uma pessoa que coleciona xicrinhas de café ou que coleciona plantinhas. Você tirar aquilo daquela pessoa, ela chega a ter realmente uma dor emocional muito grande. Ela rui emocionalmente. Estou dando exemplo como as coisas são importantes encontrarmos o significado de vida. Existe uma teoria na filosofia japonesa de que um dos momentos mais importantes da sua vida é aquilo que você está fazendo, que te dá significado, não tem retorno financeiro e ninguém está vendo. Eu esqueci o termo agora técnico, é um termo japonês, mas isso é milenar do Japão, viu? Que os japoneses, eles cultuam muito isso, de passatempo, né? O hobby, que não é perda de tempo, é momento importante, é uma coisa que só para você, só você faz, não tem retorno, ninguém está vendo. Isso é uma coisa que traz significado de vida. Então, é um exemplo que eu estou dando, gente, que isso não é apenas um passatempo, uma bobeira, um hobby. Nós temos que ter esse momento. Porque nós vamos falar aqui do texto, mais uma vez, porque esses momentos que nós temos de dar significado nas coisas simples nos aproxima da nossa intimidade, do nosso eu. E quando você está no seu hobby, nas suas coisas simples, eu estou chamando de hobby aqui, mas eu vou falar porque não tem outra palavra, o seu significado. Aproxima muito do seu mundo íntimo. Você passa a silenciar naquele momento. É o contato com você mesmo. E a maioria das pessoas, a grande massa, não tem esse hábito. Então, isso produz reflexão. É um momento de encontro. É um momento de pisar no freio, onde você tem a oportunidade de fazer o que nós já falamos várias vezes, que é justamente acionar a rede modo padrão, que a gente tanto fala, os neurocientistas falam, que é este momento que a gente parece que conecta todo o cérebro e conseguimos ter inspiração de momento ou resolver problemas, porque estamos num momento de relaxamento. E nós conseguimos, através desses momentos de hobby, de estar passeando na natureza, de estar cuidando do nosso cãozinho, do nosso gatinho, as nossas plantas e assim por diante. Bom, mas vamos continuar aqui, terminando nosso capítulo. É realmente um companheiro da seara espírita e continua na tribuna, e ele aqui falando do arrependimento dele de não ter colocado na vida dele, justamente, a misericórdia, o arrependimento de ter cultuado muito a mágoa, você que escutou o nosso último encontro. Então, nós estamos terminando aqui o que ele vai falar. Renato, você pode me ajudar onde nós paramos? Foi parágrafo que... Tá, isso mesmo. Isso mesmo. Que a presunção, né? Nós falamos sobre essa presunção, principalmente a superioridade da fé, né? É justamente supor que nós sabemos algo, nós comentamos sobre isso, e que a gente sabe mais do que o outro, que por simplesmente aquela fé religiosa, aquela crença religiosa, explica-se tudo, ou que a gente tem mais conhecimento dos outros. Nenhuma religião encerra as verdades, nós sabemos disso, elas são apenas justamente um reflexo de Deus. Elas trazem um fragmento da verdade universal. E ele continua aqui. Por presunção, tornei-me um exímio juiz dos atos alheios, recheados de certeza sobre a conduta dos outros, um psicólogo implacável do comportamento do próximo. Tinha nos lábios as explicações perfeitas para a atitude de todos que me ofenderam. Quanto a mim, sempre me desculpavam. Olha só, gente, é a questão da crença. Ó, tinha nos lábios as explicações perfeitas. Quer dizer, nós temos vários chavões, nós temos frases prontas, todos nós temos, tá? Para querer explicar condutas alheias que possam nos prejudicar. E para explicar coisas da vida. E saber que nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa capacidade de ter resposta para tudo. Muito menos para outras pessoas que fizeram o B ou C, que às vezes não nem tem nada a ver conosco. Então, essa presunção, essa postura moral, ela pode ser até boa por um lado, você acha que se sente confiável em fazer alguma coisa, mas olha o viés negativo que tem. A gente achar que tira a conclusão precipitada de tudo, achar que as pessoas, porque falaram, fizeram aquilo, simplesmente elas estão querendo te derrotar, ou estão querendo puxar seu tapete. Então, essas explicações perfeitas justamente um fruto da nossa presunção, que ele está querendo dizer, eu estou aqui pegando o gancho, a história bíblica.
que todos nós nos identificamos com esse companheiro. Ou um dia, ou mais dia, ou já fizemos, ou podemos fazer. Como pude ser tão descuidado? Olhei demais para o argueiro do próximo e não vi minha própria trave. É preciso muita coragem para nos confrontar. Eu vou voltar a essa frase. Admitir a presença da inveja, reconhecer que todos os nossos dissabores começam em nós mesmos, conscientizar que somos os únicos responsáveis pelo que sentimos, que podemos a qualquer momento retomar nossa alegria, nossas metas, nosso processo de crescimento, conforme a orientação evangélica que já possuímos. Olha só que interessante, a primeira frase desse parágrafo, que nós já comentamos também, é preciso muita coragem para nos confrontar. Como eu disse, existem várias mensagens através dos médiuns na doutrina espírita, que espíritos que desencarnaram eles tinham medo de encontrar com a própria consciência, como o próprio doutor Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli, e o André Luiz também fala sobre isso, a dificuldade que ao sair do corpo, estar fora do corpo, depois da chamada morte física, a dificuldade de encontrar consigo mesmo, que é uma dificuldade mesmo, muitos sentem medo de entrar com a própria consciência. Então, a melhor forma é fazer isso hoje. É fazer isso hoje com a nossa honestidade emocional que ela fala. Que é difícil, mas temos que educar agora. O que nós não fazíamos antes, vamos ter que começar a fazer dentro do corpo, não para depois. E começar a nomear nossas emoções e sentimentos. Nomear cada emoção e sentimento. É um exercício para nós. Porque quando você nomeia, existe aceitação, conscientização. Não é apenas dar nome. Você ativa uma região do cérebro, já falei, chamado córtex pré-frontal, tornando aquilo consciente. E aquilo realmente diminui a atividade de uma região muito nossa, muito mais animal, muito mais automática, que são os corpos amidalóides, onde disparam as emoções mais primitivas. Então, realmente, toda vez que damos nome ao que estamos sentindo, principalmente os sentimentos, mágoa, inveja, raiva, assim por diante, nós estamos aceitando a nossa humanidade. Nós já estamos fazendo o que este companheiro aqui está fazendo uma tribuna. Ele precisou desencarnar para fazer isso. Ele está falando aqui, ó, é preciso muita coragem para nos confrontar. Admitir a presença da inveja. Ele está falando isso aqui, tá, gente? Ele que está falando aqui na palavra. Então, quando a gente admite isso, admite a nossa humanidade, nós temos grande chance, ou maior chance do que esse companheiro, de não chegar a esse nível. Porque a gente aceita, a gente abraça a nossa humanidade. A gente não faz esses complexos de culpa do outro lado. O complexo de culpa do outro lado é não aceitação. A pessoa que se sente culpada, gente, geralmente tem outros motivos para isso. Mas uma das causas da autoculpa, de sentir autoculpa, de não ter auto-perdão, é achar que tem que estar sempre perfeito. É não aceitar o erro. Isso é uma coisa que todos nós temos uma grande identidade com isso. Nós fomos criados isso. As religiões mais tradicionais nos colocamos, nos incutiram essa crença da perfeição. Não pode errar. Errou, você não é do bem. Errou, você não é de Deus. Você errou, você não é igual a nós. Então, essa crença que é completamente uma crença infantilizada, nada sustenta ela, nem do ponto de vista científico, nem psicológico. A pessoa, justamente, ela tem dificuldade de se perdoar, justamente porque ela se acha perfeita. Ah, mas se eu errar de novo, vai errar de novo. Não tem como, você que está me ouvindo. Não, eu não vou errar aquilo que eu já aprendi. Mas, gente, é humanamente impossível. Quem achar que nunca vai errar, precisa de um tratamento psicológico e psiquiátrico para ontem. Porque faz parte da sua natureza, porque você ignora muitas coisas, como eu também, infinitas coisas, né? Nós ignoramos, é ignorante de ignorar. Vai errar. Errou. Mas quanto tempo vai ser assim, Carlos? Não sei. A espiritualidade sabe isso. Nós não sabemos a nossa trajetória, até onde ela vai parar. Oi, pode falar, Ângela. Essa questão da gente entender que erra, etc. e tal, isso tem que ser mais ou menos para uma pessoa que já está consciente de querer melhorar. Porque eu posso ficar também na zona de eu erro mesmo, aí erro de novo. É porque eu sou assim mesmo, eu vou errar sempre mesmo. E aí você erra de novo. Eu estou errando porque eu sei que eu erro mesmo. E fica nessa sem
né, tipo assim, vamos dizer, uma coisa simples, uma dieta, né? Então, assim, eu não consigo mesmo fazer dieta mesmo, então eu estou comendo, eu estou comendo que eu sei que não posso, mas eu não consigo, eu sou fraca mesmo. Sabe, assim, ou então aquela outra situação da pessoa errar de uma forma um pouco mais grave, se conscientizar disso e não se perdoar ainda na Terra, né? E não aguentar psicologicamente os danos decorridos, os traumas decorridos desse erro, né? Que às vezes fica apagado, né, no subconsciente, né? E quando ela desperta, a gente vê isso no plano espiritual, né? Como que os espíritos têm dificuldade em entender o amor de Deus. Imagina na Terra, que as pessoas estão tão afastadas de religiosidade. Então, é assim, como a gente estava até comentando outros estudos, a gente compreende, né? Mas não entende, compreende, mas não entende, mas não compreende. Tipo assim, como aplicar, né? Tipo assim, nós estamos entendendo, mas como aplicar isso efetivamente, né? É isso. Ângela, obrigado pela colocação. São duas coisas distintas, Ângela. A culpa é quando a pessoa já tem consciência. Ela não está dando mais desculpa. Ela se sente culpada. Aí ela começa a se sentir travada. Ela não vai dar mais desculpas. Ela está se sentindo culpada. E ela está com medo de errar, ou ela finge que não errou. E ela fica realmente adoecida por isso. Então, realmente, ela não se perdoa porque ela acha que tem que ser perfeita. O outro lado é diferente. É a pessoa que não está mais culpada. Ela não se sente culpada. Ela é conivente. Ela não quer se comprometer justamente com a reforma, não quer se comprometer justamente com a ação ou com a mudança, seja qual for. Tá? São situações bem diferentes. Aí a pessoa dá desculpa o que é. Quando a gente não quer uma coisa, a gente conta historinha, né? Os psicólogos falam muito isso. Vai falar, eu não quero ir no aniversário do fulano. Fala que meu cachorro faleceu, que eu tive que tratar o dente dele. Quer dizer, a gente conta historinha para nós mesmos, né? Eu não passei, eu não fiz essa prova do concurso porque eu achei que não ia passar, sabe? Que eu tive que viajar para não sei aonde. Quer dizer, a gente conta histórias para enganar nós mesmos, tá, Anjo? Então são duas coisas bem distintas. A primeira, a gente sempre vai achar desculpas para que a gente continue se comprometendo com o erro, continue justamente na zona de conforto, até que a coisa aperta, né? Chama-se dor ou apatia. Apatia, assim, acabou. Não tem significado nada para mim, já esgotei, e aí, para onde eu vou? Ou então é a dor, né? Onde vai? Surge a depressão, a tristeza total, a doença física, o desemprego, a falta do dinheiro vai por aí fora. Aí a gente começa a despertar. Então a gente sempre conta historinhas para nós mesmos, mas quando vem a culpa é diferente. A pessoa já está consciente. Aí ela tem que sair da culpa. Então que ele fala isso, é fazer isso hoje, essa nomeação toda, né? Porque um dos momentos da gente ter, como eu disse, esse encontro conosco mesmo, gente, dessa aproximação, é o momento das coisas mais simples do dia a dia. Como eu disse, é cuidar da sua plantinha, é fazer justamente o seu hobby, é ter um passeio na natureza, é fazer o mindfulness, que eu já expliquei aqui umas 2, 3 vezes, eu acho, que é aquele momento que mindfulness significa justamente atenção plena, para quem não escutou os outros encontros nossos, são técnicas simples de olhar para a natureza. Quando vier justamente um pensamento desagradável, não lute contra ele, aceite, sem justamente querer se julgar, apenas aceite. E volte a olhar, a observar o que você está fazendo. Seja observar a respiração, seja justamente observar a natureza, um objeto que está na sua frente. Faz isso por alguns minutos. A gente faz mindfulness, gente, pode ser feito no hobby que você está fazendo no dia a dia. Porque isso é um encontro conosco mesmo. Principalmente a cultura ocidental tem mania de não ter esses momentos. A cultura oriental, como eu disse, através dos hobbies que eles têm essa chance de ficar mais reflexivos e ter esse momento de paz íntima. Mas isso é justamente um momento que todos nós deveríamos ter ao longo da semana. Ter um momento só seu. Não é um momento do marido, da esposa, do filho, da filha, do cachorro. É seu. 10, 15 minutos. É um momento de encontro consigo. Para você estar sozinho com você, fazendo uma coisa que você gosta, que tem significado, que não seja uma coisa manual, só ficar olhando na janela. Tudo bem, fica olhando a natureza, fica olhando para o céu, tá ótimo.
desde que você tenha aquele momento para você. Isso tem todo o embasamento científico que eu estou falando, tá? E o Mindfulness, ele tem todo o respaldo científico por trás dele. Se você que está me ouvindo quiser entrar no YouTube, tem aulas de Mindfulness gratuito para você entender melhor. É uma coisa fantástica com respaldo científico. E ele continua. Foi então que surgiu uma palavra fundamental na minha recuperação: misericórdia, compaixão. Existe uma passagem do Evangelho de Jesus, gente, que eu acho que é uma das mais lindas, que está em Mateus, capítulo 9, versículo 13, em que Jesus fala: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Eu, pessoalmente, acho uma das passagens mais lindas e humanas de Jesus. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus abraça a humanidade aqui quando ele fala isso. Ele abraça mesmo. Ele vem dizer, o que ele não chama justos, sim pecadores? Ele não está chamando aqui seres angelicais. Ele não quer seres de luzes. Ele não está chamando os espíritos superiores. Ele quer chamar justamente espíritos que pertencem à humanidade. Falíveis, em processo de educação, em processo de formação. É uma das passagens evangélicas mais lindas, em que o Mestre Jesus faz esse chamado para nós. E realmente, quando ele fala pecadores aqui, gente, somos todos nós que somos aprendizes da vida, que estamos fazendo um estágio no planeta Terra e teremos que fazer, não sei por quanto tempo, nesse ou outros, até atingirmos o que os budistas chamam de nirvana, o que os espíritas chamam de espíritos superiores, que os católicos e protestantes chamam de anjos, eu não sei. Até chegarmos a níveis que a gente não se inclui mais em conceitos humanos. Até chegar lá, se a gente ficar raciocinando nisso, é viajar na maionese. É pisar no chão. E é lindo o que o Jesus fala. E ele está nos abraçando até hoje. E esse é um dos convites mais lindos do Mestre Jesus, tá? Não vim chamar os justos, quer dizer, os superiores, me chamar os pecadores. São todos nós. E ele coloca a palavra misericórdia em relação a isso. Que a misericórdia do Mestre Jesus em relação a nós é algo fora do comum, que a gente não consegue nem dimensionar o amor que esse homem, que esse Espírito teve por nós, né? Angelical, segundo a doutrina espírita, através das mensagens de Chico Xavier, relata que Jesus é o diretor e arquiteto do planeta Terra e que ele realmente construiu todo o planeta que nós estamos vivendo, inclusive o nosso corpo. Então, você vê a misericórdia e esse amor desse Espírito por nós, que existia antes mesmo da gente existir. Bom, ele continua terminando esse capítulo. Permita-me leitura de um parágrafo que se tornou a fonte de inspiração para a minha recuperação. Espíritas, jamais vos esqueçais de, e tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de o expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo, Simeão Bordô. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É isso mesmo. Essa questão interessante. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. É as nossas sombras, que o Jung fala. E nem quer dizer sombras, é aspectos negativos que a gente não aceita. São qualidades em potenciais que a gente nem imagina. Então, enquanto a gente não quer aceitar isso, ou realmente acha que tem e tenta negar, Deus sabe que existe aquilo em nós. E ele não está justamente nos julgando por isso. Ele apenas sabe. E que sabe de todos. O espírito de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco, falava que Jesus era capaz de ler o inconsciente das pessoas, quando estava aqui imaginando hoje. Então o mestre conhece todos os seus filhos, né? Todos os seus irmãos que estão na Terra, perdão. Então realmente ele fala que a sombra está dentro de todos nós. E ele conclui aqui, né? Misericórdia, ao invés de estudar as razões das ofensas,
Passei a pensar e aplicar a atitude de misericórdia. Mentalizei meus supostos adversários que traziam más recordações e os envolvia em luzes de cores calmantes. Orei com sinceridade, pedindo a Deus por eles. Ele prossegue, vamos finalizar, né? Lamentavelmente, não pude fazer o que faria hoje se estivesse no corpo. Os procuraria para um abraço sincero. Misericórdia, inclusive para mim, foi o que pratiquei, pois perdi, além de tudo, a minha paz. Auto-perdão, olha só, nós falamos sobre isso. Auto-perdão. Admitir a minha participação em tudo aquilo que tinha motivo para queixar. Como é doloroso tomar contato com as nossas ilusões. Era um companheiro que se sentia infalível. Aquela crença da superioridade da fé que todos nós temos em determinado momento. Achamos que temos resposta para todos os nossos problemas e dos outros, ainda mais dos outros, né? Então, realmente, ele tinha essa concepção, esta crença. E ele achava que não iria errar e que não podia errar, o que é um tremendo delírio, tá, gente? Um delírio de grandeza. Pode chegar a isso. Então, realmente, ele ia ter. Então, como ele achava que não poderia errar, ele não se perdoava. A coisa ficou mais difícil ainda para ele. Ele não queria aceitar que ele tinha aquela mágoa, ou aquela inveja, ou aquela desavença. Não queria aceitar. Então ele vê como foi o sofrimento dele, que só foi explodir do outro lado. A palavra é explodir mesmo. Muitos espíritos falam isso, que é do outro lado, que vai cair a ficha, como se diz, literalmente. Porque vive numa forma tão automatizada, cheio de crenças na vida física, gente, na correria do dia a dia, pela sobrevivência, que muitas vezes a gente só vai ter realmente a noção ou um feedback da nossa própria vida do outro lado. Não deveria ser assim. Os espíritos falam que não deveria ser assim. Porque o melhor momento é o agora. O budismo fala isso, o espiritismo também fala isso. O melhor momento da nossa vida não é depois, não é ontem, é o agora. É o aqui, o presente. É estar presente. Terminando, incrível. Hoje tenho conhecido dramas terríveis de pessoas que foram efetivamente feridas e dilaceradas na vida física. E que se encontram aqui nessa casa de amor em estados melhores que o meu. Como nós espíritas nos ferimos sem motivos reais para tantos. Espíritas, não espíritas, qualquer religião, né, gente? Somente quando conseguirmos rir das atitudes que nos feriram, estaremos nos curando. Uma das formas, gente, de enfrentar nossas mazelas, justamente, é olhar com bom humor. Os espíritos sempre falam isso, né? Olhar com bom humor, sem muita sisudez. Quanta arrogância totalmente desnecessária em uma obra que não nos pertence. Que vergonha minha! Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente. Sem dissensões, inimizades, perdas. Só tenho uma virtude em toda a minha história. Não desisti de refazer meus caminhos. Talvez por isso sofra tanto. Por isso, estou aplicando a misericórdia comigo mesmo. Olha só. Não existe para mim conceito mais claro de misericórdia que acolher com afeto e carinho, estímulo e alegria o valor alheio, ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outrem para a sua caminhada. Hoje, creio sinceramente que concedermos apenas uma hora para analisarmos as imperfeições e usarmos o restante do tempo para nos amar, a vida nos presenteará com mais motivos para ser feliz. Deixa eu voltar ao que ele falou, olha o que nós estamos falando. Hoje, creio sinceramente que se concedermos apenas uma hora para analisarmos as imperfeições e usarmos, quer dizer, um pouco de tempo para analisar a nossa vida, não é só nossos defeitos, mas o que você sente, o que você realmente sente de verdade, mágoa, inveja, rancor e seus significados, o que tem clareza para você realmente, o que aquilo te faz movimentar no seu dia a dia. Finalizando de vez, penso muito em Jesus, sabendo de todas as nossas mazelas. Mesmo hoje, como espíritas, continua contando conosco. Essa tem sido a minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso e minha motivação. Obrigado a todos por me ouvir. Terminando esse capítulo. No próximo encontro,
falaremos sobre estudando a arrogância. Mais uma vez, a irmã se voltando a esse assunto. Por que ela bate tanto nessa tecla? Perguntas, dúvidas? Querem colocar alguma coisa? É verdade. É como o budismo diz, que o espiritismo também fala em outras palavras. Não existe nascimento e morte, existe continuação. Então, a gente está sempre sendo chamado a recomeçar. Né? Eu percebi isso muito na minha vida e tenho percebido isso na vida de muitas pessoas que dividem o dia a dia comigo. A gente está sempre recomeçando. O Divaldo falava isso também em algumas palestras, eu lembro. Ele fala, na vida sempre tem que recomeçar. E é um ciclo, né? E a gente acha que é perfeito, tem que estar na mesma vibe, sempre bem, sempre disposto, sempre cheio de energia. E as pessoas compram essa ideia e querem passar essa imagem. Vamos orar a Deus e a Jesus. Mestre Jesus, nós evocamos a tua presença, assim como os mentores espirituais que estão nos nossos ambientes, nas nossas casas, nos nossos lares. E que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que estão ouvindo justamente esta gravação, que recebam essa energia de paz, de amor, e que os familiares de todos nós possam derramar os fluidos balsamizantes e medicamentosos, fortalecendo o nosso coração, as nossas emoções, para que possamos firme prosseguir como aprendizes da vida de forma mais leve, de forma mais ligadas a ti, Jesus, estar mais próximo do nosso significado maior de vida, que é a nossa espiritualidade. Nós agradecemos aos mentores espirituais que estão conosco, fluidificando as nossas águas, os nossos alimentos. Que assim seja, assim será.